Eu trabalho com o coração, esse órgão incrível que desde a 12ª semana de gestação nutre todos os demais órgãos para nos permitir viver, crescer e amar. Ele faz esse trabalho mais de 3 bilhões de vezes numa vida, na maioria de nós de forma silenciosa, sem queixas. Mas infelizmente, em cada 100 crianças que nascem apresentam uma malformação cardíaca. A minha área de trabalho envolve identificar esses casos e, quando necessários, pois há formas bem simples que não precisam de tratamento, mas quando necessário, orquestrar o manuseio desses bebês. Eu não quero de forma alguma chocá-los com o meu próximo slide. Sei que são imagens duras, mas fazem parte do caminho da criança com doença cardíaca grave. Na verdade, para nós cardiologistas, esse rapazinho está muito bem. Foi submetido a uma cirurgia de grande porte, mas está corado, gorduchinho, e em poucos dias vai voltar para os braços de sua mãe. Mas nem sempre isso acontece. Em regiões mais carentes, muitas vezes, as crianças nos chegam como essa mocinha que, após a cirurgia, passou semanas na UTI por complicações relacionadas à desnutrição extrema. Orquestrar o diagnóstico e o tratamento de uma criança com cardiopatia grave é sempre um trabalho complexo, mas é muito mais difícil nesse último cenário. Nós acreditamos que onde há um desejo, um caminho, mas às vezes é como tentar organizar uma grande orquestra sem ter músicos treinados ou instrumentos certos. Além disso, estamos vivendo num mundo globalizado, onde há soluções pré-moldadas para todos os tipos de problema. Muitas dessas soluções foram desenhadas por pessoas que nunca viveram esses problemas. Será que isso seria a causa do insucesso de alguns megaprojetos da saúde? E se nós pudéssemos fazer diferente? Se pudéssemos identificar talentos locais, escolher a música adequada, que fosse bela e de consenso, mas também que fosse possível de tocar, com a experiência dos músicos e os instrumentos disponíveis. Nós vimos tentando trabalhar dessa forma já há algumas décadas e chamamos esse modelo de LEGOS, porque é um acrônimo para liderar, empoderando grupos para otimizar soluções, mas também porque, como no brinquedo, ele objetiva a construção de soluções a partir de pequenos blocos, começando pela conexão, pela comunicação entre as pessoas, que é a etapa mais importante, sem a qual nada pode ser construído. Depois passando pelo empoderamento, com tecnologia, com conhecimento, mas principalmente com o estabelecimento de uma nova cultura, a da corresponsabilidade ou coparticipação, onde todos os membros da equipe se sintam capazes de fazer a diferença. E finalmente, iniciando o trabalho e buscando novas soluções enquanto ajustando o modelo. Muitos modelos podem chegar no final sem que a gente saiba exatamente como ele será desenhado. Hoje eu queria dividir uma história com vocês. Essa história começou há 6 anos entre 2 estados do Nordeste do Brasil. Num deles não existia até então um programa estruturado de cardiologia pediátrica. E o modelo LEGOS foi trazido com o objetivo de modificar essa realidade. A primeira etapa foi conectar pessoas. Imaginem que os futuros músicos desta orquestra estavam espalhados por 56 mil quilômetros quadrados e misturados numa população de 4 milhões de habitantes. Por isso uma rede de telemedicina foi tão importante. Ela foi estruturada de forma simples, muitas vezes com internet de baixa velocidade, mas o suficiente para manter a comunicação. Os centros integrantes foram selecionados de acordo com o número de nascimentos, de forma decrescente, e alguns equipamentos básicos foram distribuídos. Paralelamente, foi desenvolvido um sistema na web para permitir o arquivo e acompanhamento dos dados dos pacientes. E ainda nesse período foram definidos protocolos básicos da rede. Um primeiro para todos os membros, sobre a metodologia de trabalho, o detalhamento do sistema. Depois, um modelo de triagem inicial, realizado por pediatras e muito pelas enfermeiras através de um exame chamado oximetria. E aqueles bebês que falham essa triagem inicial passam para um modelo de triagem nível 2, onde é realizado um ecocardiograma por um pediatra sobre supervisão de um cardiologista online. Além disso, foram montados 3 ambulatórios de cardiologia nas principais cidades, também para a condução conjunta desses pacientes, e finalmente a equipe cirúrgica se prontificou a viajar semanalmente para realizar cirurgias. Em janeiro de 2012, a recém-formada orquestra começou a tocar. Ao longo desses quase 6 anos, a equipe realizou a triagem em nível 1 de quase 180 mil bebês, suspeitou de uma cardiopatia em 4 mil e a cada 2 casos, um se confirmou. Isso evidencia a otimização dos recursos humanos para diferentes tarefas. Quase 18 mil atendimentos foram realizados, e aqui envolvemos crianças mais velhas,
e 519 cirurgias foram realizadas. Há muito espaço para expansão e precisaremos de ajuda. O modelo de triagem neonatal se mostrou bem eficiente. Numa análise de 10 anos antes da rede, o Estado tinha níveis de detecção das principais doenças cardíacas inferiores àqueles reportados pelo continente africano. E após a implantação da rede, esses níveis se aproximam da Europa e América do Norte. Mas já nesse início de rede, ficou claro que as crianças maiores não estavam sendo identificadas. E então surgiu a primeira inovação do Legos, a Caravana do Coração. Trata-se de uma busca ativa anual das crianças em suas cidades de origem. Iniciou em 2013 e também se modificou bastante, expandindo da cardiologia para outras áreas e incorporando um papel importante na capacitação dos profissionais locais. Difícil descrever essa ação, ela é tão carismática que muitas pessoas a confundem com a própria rede. Precisa estar presente lá na ponta para absorver o seu impacto. Muitas outras atividades surgiram a partir das caravanas, como, por exemplo, em 2014, o Famílias do Coração, um grupo de suporte e humanização que trabalha a música para repassar conceitos de saúde. Mas a caravana também evidenciou um novo problema. Alguns pacientes das regiões mais distantes ainda tinham dificuldade de acesso aos ambulatórios. A análise desse problema deu origem a mais uma inovação, o ecotáxi. Na caravana de 2015 foram inauguradas 12 novas salas do coração, ambulatórios com internet. As equipes de médicos locais e enfermeiros foram convidados e treinados para participar da ação, tanto por questões de custo, como pelo entendimento de que o volume dos pacientes para essas salas não seria tão grande. Apenas 3 lotes de equipamentos foram adquiridos e foram colocados em malas ou ecotáxis que desde 2015 vêm percorrendo o estado de forma itinerante, de forma a criar a oportunidade de 12 novos ambulatórios por mês. O ecotáxi disponibilizou exames especializados e reduziu a necessidade de deslocamento de muitos pacientes. As capacitações no âmbito da rede começaram pela cardiologia, mas logo ficou evidente a necessidade e a possibilidade de expandir para ajudar mais bebês. Assim, em 2014, surgiu a rede de perinatologia, que hoje capacita, orienta e faz a regulação da maioria das crianças que nascem com malformações no estado, o que mais uma vez demonstra a plastia do modelo para acolher novas demandas. Outra adaptação do modelo aconteceu no final de 2015, com o surto da microcefalia. Aqui, a equipe de perinato levantou dados, contribuiu para uma melhor compreensão do problema e ajustou o modelo diagnóstico. E desde então vem acompanhando essas crianças com a equipe multiprofissional. Eu poderia falar muitas outras coisas sobre a rede. O banco de dados hoje está chegando a 200 mil crianças, o que provavelmente constitui um dos maiores bancos de dados médicos infantis nesta parte do mundo. Mas nosso tempo é curto e eu gostaria de fazê-los conhecer melhor o dia a dia da rede. Na verdade, domingo passado, enquanto eu estava pensando em como fazer isso, me chegou uma mensagem via Skype. São textos, não estão identificados, é claro, mas talvez fique um pouco maçante. Assim mesmo, eu gostaria de compartilhá-los com vocês. Essa foi a mensagem. Ela veio de uma enfermeira de uma cidade de 23 mil habitantes a 453 quilômetros da capital. E tratava-se de uma criança grave. Eu acionei a rede pedindo ajuda e aqui eu peço a sua atenção para o horário em que essa mensagem iniciou. Domingo, 5 de novembro, às 9h30 da manhã. Existem ambientes virtuais próprios para conexão na rede, mas principalmente às noites e finais de semana, ferramentas como o Skype e o WhatsApp são muito utilizadas. 8 minutos depois da minha mensagem, 3 colegas, 2 pediatras e uma cardiologista responderam. Uma delas, a plantonista, a doutora K, já havia ligado para a enfermeira daquela cidade. Nos próximos minutos, vários colegas vão se juntando para discutir esse paciente, sua transferência, sua otimização, e às 10 horas, a doutora K informa que a vaga já foi liberada. A coordenadora da perinato, que foi a 7ª profissional a se juntar nessa discussão, nos lembrou de que essa criança tinha uma história triste. Ela é filha de outra criança. A mãe tem apenas 14 anos. A coordenadora da cardiologia também entrou no sistema, viu os dados da criança e informa o tipo de doença cardíaca. Às 10h30 da manhã, a plantonista informa que todas as condutas foram tomadas e que aguarda a estabilização da criança para transferência. Todo esse processo levou menos de 1 hora e envolveu 9 profissionais, 7 dos quais não precisavam estar participando. Pouco depois do meio-dia, 3 horas após o primeiro contato, a enfermeira nos informa que a criança já havia saído em direção ao hospital pediátrico na capital. O caminho é longo, a criança percorreu mais de 600 quilômetros.
Mas perto de 9 horas da noite, 12 horas depois do primeiro contato, chega a um hospital pediátrico e começa o tratamento. Esse é o modelo da rede, esse é o Legos. Talvez seja necessário trabalhar nessa realidade de uma região pobre de um país em desenvolvimento para entender o significado e a magnitude dessas ações bem simples. Mais do que supercomputadores em série ou supermanuais de normas ou condutas, são cérebros em série, motivados, focados em resolver problemas. E com certa frequência, quando nós apresentamos esses dados, ouvimos as mesmas perguntas. Como isso foi feito? Isso é replicável? Eu acredito que sim, e espero ver isso acontecer, na medicina ou em outras áreas, no meu país ou fora dele. Mas o que eu aprendi com Legos foi que o comprometimento das pessoas faz a diferença. E isso não funciona, isso não é função de recurso financeiro. Pode ajudar, eu adoraria poder fazê-lo, mas a maioria das pessoas nem recebe da rede. E também isso não acontece somente pelo conhecimento, pela tecnologia implantada. Tudo isso é importante, mas isoladamente não gera resultado. O que motiva a superação ou a busca da superação é algo que vai muito além. É algo que nos faz entender, transcender e valorizar pessoas, independente de onde estejam nas hierarquias acadêmicas, profissionais, políticas ou socioeconômicas. Acho que essa é a palavra-chave. Liderança e empoderamento sem empatia nos remetem aos modelos clássicos, onde você tem um problema, eu tenho a solução, você é inferior, eu sou superior. E se nós continuarmos a nos comportar assim, nós vamos perder as cores, a criatividade e a beleza da diversidade humana. Nós não precisamos seguir esse caminho. Eu espero que essa história, o trabalho dessa equipe, dessas pessoas pelo interior do estado do Nordeste, possa lhes trazer alguma reflexão. Eu espero mais ainda que pelo menos alguns de vocês possam sair daqui hoje considerando a possibilidade de legalizar e não globalizar os seus futuros desafios. Eu finalizo agradecendo de forma muito especial a todos esses e tantos outros colegas de diferentes áreas que estão unidos, criando, moldando e curtindo esse modelo Legos do coração. E aproveito para pedir licença ao poeta e padre gaulês do século XVII, George Herbert, a quem se atribui a frase original, para dizer que com empatia, onde há um desejo, encontra-se o melhor caminho.